Shabbat Shalom, Haverim. Como vocês vão? Tudo bem? Haverim, essa nossa última porção aqui, a sétima porção da Parashá de Vaishlá, ela é curta e ela só tem, na verdade, genealogias, né? Descendências. Só vai ter um pontozinho que eu quero me focar com vocês, tá? Então hoje vamos ser bem curto, realmente. Só recapitulando até então, o último que nós lemos foi a questão de Reuven, né? De Ruben. E como mesmo havia movido a cama ali de Jacó para a tenda da sua mãe, né? Leá. E ali tivemos o falecimento de Isaac também, aos 180 anos. 180 anos, tá? E de lá começou uma genealogia para falar da descendência de Esaú, que foi justamente como Isaac havia comentado na bênção que Isaac havia dado sobre Esaú, que dele viriam grandes reis, né? Tá? E como eu digo, na Torá nada é por acaso, então ela começa a enumerar toda essa genealogia agora de Edom, que no caso é Esaf, e os seus 8 reis que vão sair dela, tá? Mas vamos pegar um comentário aqui de Rashi para a gente só analisar em cima do porquê dessa ênfase aqui na Torá, tá? Bem rápido. Baruch Adonai Elohim melech haolam asher bahal baluni kohamim venatan lanu et Torato. Baruch Adonai não tem a Torá. Bendito sejas tu, eterno Deus do universo, que nos cores de todos os povos e nos deixa a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno Deus do universo, que nos deixa a tua Torá. Estes são os filhos de Seir, Horita, os habitantes da terra de Lotam. Shoval, Tzvon, Aná, Dishon, Etze e Dishan. Estes são os chefes dos Horitas dentre os filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotam foram Hori, Eimã, a irmã de Lotam foi Timná. Estes são os filhos de Shoval, Alvan, Mahanat, Elvá, Shefo e Onã. Estes são os filhos de Tzivon. Eaiá e Aná foi aquele que encontrou as mulas no deserto quando cuidava dos jumentos para seu pai Tzvion. Estes são os filhos de Aná. Dishon é a Rolivamá, filha de Aná. Estes são os filhos de Dishan. Redan, Eshban, Itran e Heram. Estes são os filhos de Etzer, Bilhan, Zavan e Can. Estes são os filhos de Dishan. Utzaran. Estes são os filhos de Horitas. Chefe Lotan, chefe Shoval, chefe Tzivon, chefe Aná. Chefe de Shon, chefe Etze, chefe de Shan. Esses são os chefes dos Horitas, de acordo com os chefes na terra de Seir. Esses são os reis que governaram na terra de Edom, antes que qualquer rei governasse sobre os israelitas. Bela, filho de Beó, tornou-se rei de Edom, e o nome de sua capital era de Avá. Bela morreu, e Yovav, filha de Zerah, de Bet-Sirá, o sucedeu como rei. Yoav morreu e foi sucedido como rei por Husham, da terra dos Temanitas. Husham morreu e foi sucedido como rei por Hadad, ou Haddad, para quem entendeu, filho de Bildad, que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua capital era Avit. Haddad morreu e foi sucedido como rei por Salam, de Masresca. Salam morreu e foi sucedido como rei por Shaul, de Rovaz-Haná. Shaul morreu sucedido como rei por Baal-Hanan, filho de Arbol. Baal-Hanan, filho de Arbol, morreu e foi sucedido como rei por Hadá. O nome da sua capital era Paul. O nome de sua mulher era Mechitavel, filha de Matred, filha de Meizahab. Estes são os nomes dos chefes de Esaf, de acordo com suas famílias, suas respectivas áreas, com seus nomes, e chefe de Timná, o chefe de Alvá, o chefe de Etet, chefe de Olivamá, chefe de Elá, chefe de Pinon, chefe de Kenaz, chefe de Temã, chefe de
Mibzar, chefe de Magdil, chefe de Irã, esses são chefes de Esaf. Cada um com seus assentamentos e suas terras hereditárias. Esse é Esaf, ancestral de Edom. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayam lanatana betocheinu. Baru atah Adonai noten haTorah. Bendito tu, eterno nosso Deus, universo que nos deste a lei da vida, que plantaste a vida eterna em nosso meio. Bendito tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a tua Torá. Perdão, Ravelins, lei da verdade. Mitzvah Haemet, né? Torá Emet. Então, pessoal, como vocês viram aqui, só são descendências, tá? E o último versículo ele diz bem claro, e esse é Esaf, ancestral de Edom. Os Edomitas, tá? Edom, que nós vimos lido lá, porque ele saiu vermelho, né? O único ponto que eu quero pegar aqui com vocês, Raverinho, é o que eu havia comentado. Por que a Torá agora fala justamente sobre descendência de Edom, sobre descendência de Esaf? Tá? Vamos aqui ser bem rápidos para nós entendermos. Nós vemos que existe muitos reis. São listados aqui 8 reis. Tá? E eu quero ler com vocês aqui um comentário que Irash fala para ficar bem mais didático. Tá bom? Ele comenta o versículo 31. Estes são os reis, etc, né? Vele Hamelachim etc. Eram 8, tá? Paralelamente, o que veio de Jacov, né? Paralelamente a eles, Jacov também veio estabelecer 8 reis. E nos dias destes 8 reis, se anulou o reinado de Esaf. Estes foram os referidos 8 reis pertencentes à casa de Jacov, ou seja, de Israel. Shaul, que nós conhecemos como Saul, Istboshet, David, Shilomon, Rehavam, Aviá, Asa e Yehoshafat. Esses nomes aqui em português. E nos dias de Yoram, filho de Yehoshafat, está escrito: em seus dias rebelou-se Edom, de sob a mão de Yehudá, e coroaram o rei sobre eles. Ou seja, tá? Eu lembro. Deixa eu só comentar isso que eu já entro nessa questão. Ou seja, após esses 8 reis e descendentes de Esaf, conseguiram considerar novamente uma realeza sobre eles, né? Nos dias de Saul está escrito: e não havia rei em Edom, um interino era rei, tá? Você pode conferir isso lá, isso em 1 Reis 22:48. Até o reinado de Saul ali não tinha rei, tá? Ou seja, desde o reinado de Davi, nós pegamos aqui, desde Davi até Yehoshafat, Edom não tinha um rei permanente estabelecido, sendo governado somente de modo interino, tá? Então, vou tentar explicar para vocês. Haviam 8 reis vindos de Edom e 8 reis vindos da descendência de Jacó, tá? E nós conseguimos ler e entender aqui que esses reis eles foram devidamente ao seu tempo, durante o reinado ali de Davi não havia rei. Eles voltaram a se rebelar, né, antigamente com o reinado de Saul, tá? Aí durante o reinado de Davi não havia rei realmente, tá? E basicamente, meus amigos, é isso que eu queria comentar sobre essa porção, tá bom? Como eu venho sempre dizendo para vocês, a Torá ela não dá ponto sem nó e ela vem e relata as descendências desses reis, porque Isaac, ao abençoar ali seu filho
Esaú, né? Esaf, ele diz que grandes reis viriam deles, príncipe e reis. E não foi diferente com a descendência de Jacó, como a gente conhece com Davi, com Salomão, né? São os mais conhecidos. E esses reis, no tempo deles, não tinha os reis de Edom, né? Os descendentes ali de... E é isso, Raveninhas. Vamos encerrar por aqui, tá? A partir de agora nós começamos a nova Paraxá, que vai falar da história de José, Yosef, tá? Espero que tenham gostado, que tenha compreendido toda essa passagem desde quando Jacó enviou os Malachim para se encontrar com Isaú, seu encontro com ele, tá? E mais uma vez, toda Arabá por ter nos acompanhado. Não se esqueça aqui, ó, tá? Se inscreva, compartilhe. Se o conteúdo para você é relevante, você achar que ele também é relevante para outras pessoas, amigos, compartilhe. Vamos fazer, mais uma vez, a interpretação correta da Torá chegar, né, a mais pessoas. Eu lembro, pessoal, que na minha época lá atrás, né, lá em 99, eu lia esses textos e ficava lendo essa genealogia, tudo, e ficava querendo entender por quê, sabe? Uma das vezes passava correndo e falava, não tem muito o que falar aqui. Hoje eu consigo entender como ela é relevante, tá? Aquilo que eu disse nos meus vídeos, para quem viu lá sobre porque eu saí do cristianismo para ser do judaísmo, você entende que não se trata de nós. A Torá ela não se trata de nós como nação, ela trata do povo judeu, é aquilo que eu vivo dizendo. A Torá ela é escrita e é interpretada pelos seus autores, o povo judeu. Então, eles colocaram as genealogias ali para que isso não viesse se perder no decorrer dos anos, tá? Então, isso jamais a gente vai conseguir entender não sendo um judeu, não ter vivido como judeu, não ter essa descendência. Mas Baruch Hashem, hoje nós temos acesso a essa informação, podemos estar no meio deles, tá? Detalhe, pessoal, eu esqueci de comentar para vocês. Edom, Esaú, os descendentes de Edom, é justamente o Império Romano, Migdal, é o Império Romano. Esqueci de comentar isso para vocês, tá? Eles foram os maiores inventores de mentira da nossa atualidade, tá bom? Então, mais uma vez, fiquem com Deus e toda Arabá, muito obrigado. Shabbat Shalom, Lechi Traot.